Queridos, aqui quem vos fala, professor Fábio do canal Matemática Fácil. Observe uma coisa, hoje nós vamos falar sobre fração. Para entendermos o que é fração, nós precisamos ter alguns conceitos dos conjuntos numéricos, para entender qual é o conjunto numérico que faz parte das frações. A primeira coisa que nós entendemos, o que é os números racionais, o conjunto dos números racionais, as frações estão inseridas nesse conjunto. E uma outra coisa que nós precisamos entender, bem importante, A sobre B, a fração é nada mais nada menos do que uma razão, uma divisão, tal que A e B pertence ao conjunto dos números inteiros e sabemos que B é diferente de zero. Então essa é a definição básica de fração. E o que é uma fração? Uma fração ela vai ser uma divisão. Então eu tenho aqui, por exemplo, 4 décimos. Uma fração é dividida em duas partes. A primeira parte nós vamos chamar de denominador. E a segunda parte, que é a parte de cima, nós vamos chamar de numerador. Beleza, queridos? Professor, o que é o denominador? O denominador está representando a quantidade que foi dividido o todo. Nesse caso, em 10. E o numerador é a parte que corresponde ao todo. Nesse contexto, então, se eu tenho 4 décimos, eu sei que foi dividido em 10 partes e eu estou representando 4 dessas 10 partes, beleza? Nós temos duas situações numa classificação de fração. Nós temos a que nós chamamos de fração própria e a que nós chamamos de fração imprópria. Professor, quando que a fração é própria? A fração é própria, foi o exemplo que eu dei aqui para vocês, é quando o numerador for menor do que o denominador. Em outras palavras, quando o número de cima for menor do que o número de baixo. O próprio exemplo que nós fizemos, 4 décimos, 2 terços, 5 dozeavos. E uma fração imprópria? Uma fração imprópria é uma fração onde o numerador, que é o número de cima, é igual ou maior do que o denominador, que é o número de baixo. Então eu tenho, por exemplo, 10 décimos. É uma fração imprópria. Eu tenho, por exemplo, 12 oitavos. Também é uma fração imprópria. Eu tenho, por exemplo, 5 meios. Tá bom? Então aqui a gente consegue, diferenciar o que é uma fração própria e o que é uma fração imprópria. Tranquilo? A gente pode representar também uma fração na forma geométrica. Beleza? O exemplo que eu falei para vocês aqui, eu tenho 4 décimos. Como que eu vou representar isso? Se eu tenho 4 décimos, então, pessoal, não sou bom em desenhar, tá bom? Mas vou me esforçar aqui para que a gente possa entender melhor. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Teria que estar dividido em partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Se tivesse dividido aqui em partes iguais, mas está tranquilo, só para que vocês entendam. Então eu tenho 10, tá bom? E aí o que eu tenho, queridos? Esse 10, eu vou o quê? Eu vou numerar, por isso que chama esse nome, numerador, em 4 partes. Então, esta é a representação geométrica de 4 décimos, tranquilo? Espero ter contribuído, espero estar contribuindo para o entendimento de vocês relacionado à matemática. Não deixe de estudar. Saiba que é de suma importância estudar esses conceitos, tranquilo? Então, forte abraço, tá bom? Deixa esse abraço entendendo que sempre estude, não esqueça, conhecimento é poder. Meus queridos, dando continuidade nesse conteúdo de fração, nós vamos falar um pouco sobre parte de uma fração. Nós vamos pegar um número inteiro, desse número inteiro nós vamos determinar uma parte dele, representado através de fração. Exemplo. 2 quintos de 30. Qual que é o valor equivalente de 2 quintos de 30, considerando que o número inteiro é 30? É muito simples. O que a gente faz? A gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, tá bom? Em outras palavras, o conhecimento, uma explicação mais técnica, nós vamos pegar o número 30, que é o todo, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Tranquilo? Vamos lá todos? 30 dividido para 5, beleza, eu sei que é 6. Então você vai pegar 30, vai dividir para 5 e vai multiplicar o resultado pelo numerador. Portanto, 30 dividido para 5 dá 6, 6 vezes 2 dá
12. Beleza? Tranquilo? Observe, 16 dividido para 4 dá 4. Então eu pego 4, multiplico por 3, que o nosso resultado também dá 12. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que 12 corresponde a 3/4 de um total de 16. Beleza? De novo, 80 dividido para 2 e eu multiplico por 1. Então, nesse caso, 80 dividido para 2 dá 4, dá 40. Beleza? E 40 vezes 1 é igual a 40. Então, esse é o nosso resultado. Queridos, 12 eu vou dividir por 6 e vou multiplicar por 5. Nesse caso, eu tenho 12 dividido para 6 dá 5. E 5 vezes 5 é igual a 12 dividido para 6, desculpa, dá 2. Tá? E 2 vezes 5 é igual a 10. Beleza? Tranquilo? Para finalizarmos esses exemplos, eu tenho 30 dividido para 3, que dá 10. E eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 2. Portanto, 30 dividido para 3 dá 10. E 10 vezes 2 é igual a 20. Beleza? São os vizinhos passando aí com a moto, mas tudo tranquilo. Tranquilo, queridos? Então, 20 corresponde ao quê? A 2/3 de 30. Beleza? Tranquilo? Vamos dar continuidade com as operações com frações. Beleza, meus queridos? Dentro das operações com frações, nós temos a primeira operação, que é a adição de fração. A adição de fração ela é muito simples. Como que nós podemos fazer a adição de fração? Nós vamos entender que são duas situações. A primeira situação, quando os denominadores forem iguais. Quando os denominadores forem iguais, o que a gente faz? A gente vai conservar o denominador, somar, que também serve para a subtração, tá? Se for o caso da subtração, subtrair. A gente está vendo aqui a adição. Então, a gente conserva o denominador, que é o número de baixo, e soma os numeradores. Então, eu tenho 4 mais 3, que é igual a 7. Esta é uma fração imprópria, que também, beleza? Pode ser uma fração que eu possa fazer a simplificação dela. Como eu tenho o mesmo número de cima, o mesmo número de baixo, meu resultado vai ser o quê? Vai ser 1, tranquilo? Letra B, eu tenho 5 e 5, meus denominadores são iguais, conservo o denominador e eu tenho 2 mais 1, que é igual a 3. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho, queridos? Eu tenho uma fração irredutível, um outro conceito de fração. Professor, o que é uma fração irredutível? É uma fração em que não é possível fazer a simplificação. E o que é simplificar? É você pegar o mesmo número e dividir tanto pelo de cima quanto pelo de baixo. Nesse caso, não existe nenhum número, haja vista que os dois números são primos, beleza? Aqui, queridos, eu tenho uma outra situação. Professor, que outra situação é essa? Muito simples. Os meus denominadores são diferentes. Quando os meus denominadores forem diferentes, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o MMC dos denominadores, tá bom? Fatorar em números primos. Então, eu tenho 8 e 2 dividido por 8. Aliás, 8 e 2 eu vou dividir por 2. 8 dividido para 2 dá 4. 2 dividido para 2 dá 1. Beleza? Dividido por 2. 4 dividido para 2 dá 2. E me resta dividir por 1 por 2, que dá 1. Tranquilo? Depois que eu faço isso, olha só, nós vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Nesse caso, o MMC vai ser o quê? Vai ser 8, que é o denominador comum entre 8 e 2. Tranquilo? Professor, e depois disso, o que a gente faz? Fácil. Divide pelo de cima, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Em outras palavras, um conceito matemático. Divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, observe. 8 dividido para 8. 1 vezes 2, 2, mais 8 dividido para 2, 4. 4 vezes 1 vai dar 4. Então, nesse caso, eu tenho 2 mais 4, que dá 6. O meu resultado vai ser o quê? Vai ser 6 oitavos. Agora, olha só importante. Lembra que eu falei que pode ser irredutível? Torná-la irredutível? Qual é o número que eu divido por 6 e por 8? O número que eu divido por 6 e por 8 é o número 2.
Nesse caso, eu tenho 6 dividido para 2, que dá 3, e 8 dividido para 2, que dá 4. Portanto, tá? Tornei essa fração irredutível, que é o quê? 3/4. Tranquilo? Um outro exemplo aqui, eu tenho 10, eu tenho 3 e eu tenho 4. Observe que os meus denominadores eles são diferentes. Se os meus denominadores são diferentes, eu vou tirar o MMC de 10, beleza? De 3 e de 4. Observe, 2, aqui vai dar 5, aqui vai dar 2. Tranquilo? 2, aqui dá 5 e aqui dá 1. 3, aqui vai dar 1 e aqui o 5. Portanto, o meu denominador vai ser, olha só, querido, 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2 dá 60. O meu denominador vai ser quanto? Vai ser 60, tranquilo? Meus amores, 60, eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, observe, 60 dividido para 10, beleza, 6. 6 vezes 4, 24, mais 60 dividido para 3, bacana, é isso mesmo, queridos, 20, 20 vezes 2, 40, mais 60 dividido para 4, que dá 15, vezes 1, que dá 15. A soma disso daqui vai ser 24 mais 40, dá 64, 64 mais 15... 64 mais 15 vai dar exatamente 79 sobre 60, que é o nosso resultado, beleza? Aqui nós temos o que? Operações, tá bom? Com fração, basicamente, nós temos, ok? Adição de fração com denominadores iguais, que é essa primeira parte, com denominadores diferentes, que é essa segunda parte, beleza? Fazendo apenas um probleminha aqui para a gente fixar melhor esse conteúdo. Tranquilo? Então, meus queridos, para finalizarmos, vamos fazer aqui uma questão. Essa questão é interessante porque ela vai envolver tudo aquilo que nós vimos até agora. Tanto a representação geométrica de uma fração, tanto também, tá? Uma representação de uma fração e as operações com fração, beleza? Só não olhe aí para essa obra de arte, minha letra eu sei que realmente é um pouco feia, tranquilo, mas fique atento aí à resolução, porque acho que fica mais fácil o entendimento, tranquilo? A figura mostra duas barras idênticas de chocolate, né? Com a minha coordenação motora fina muito ruim, claro que não são idênticas, mas o importante é vocês entenderem. A área pintada representa a quantidade de chocolate consumido por uma pessoa. Então nós temos o quê? Duas barras de chocolate. Qual é a quantidade total consumida? Queridos, nós temos aqui duas barras de chocolate. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser representar, tá, essa figura geométrica em uma fração. Observe que essa barra foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vai ser o meu denominador. Desses 8 pedaços, essa pessoa consumiu quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 oitavos da primeira barra. Na segunda barra, ela foi dividida em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. E desses 4 pedaços, a pessoa comeu o quê? 3 deles. Ok? O que nós queremos saber, queridos? Nós queremos saber qual é, tá? De acordo com o problema, a quantidade total consumida. Nesse caso, nós vamos somar 5 oitavos mais 3 quartos. Observe uma coisa importante. Os denominadores, eles são diferentes. Se os denominadores são diferentes, o que a gente vai fazer? O MMC de 8 e 4. Vou fazer aqui no cantinho. O MMC de 8 e 4, eu tenho 8 dividido para 2, que dá 4. 4 dividido para 2, que dá 2. Dando continuidade. 4 dividido para 2, que dá 2. 2 dividido para 2, que dá 1. E 2 dividido para 2, que dá 1. Portanto, meu denominador vai ser quanto? O meu MMC vai ser 8, beleza? Então, o que eu tenho aqui, queridos? 8. 8 dividido para 8, tá? Lembra que eu falei? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 8 dividido para 8 dá 1, vezes 5, 5. Mais 8 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Nesse caso, 5 mais 6 é igual a 11. Então, a pessoa comeu um total de 11 oitavos. Tranquilo? Professor, eu posso representar também numa forma decimal? Pode. É só você dividir 11 para 8. Tranquilo?
e aí a gente tem um resultado. Mas a forma fracionária foi o quê? Foi 11 oitavos. Bacana? Meus queridos, esse é o conteúdo introdutório de fração, que a gente viu pouca coisa, tá bom? Numa outra oportunidade nós vamos falar mais sobre fração, vamos falar sobre subtração, multiplicação, divisão e trabalhar algumas questões, tranquilo? Queria desejar para vocês aí boa sorte em todas as provas que vocês forem fazer. O fração é um conteúdo, como eu falei no início, perpassa por todo o segmento da educação básica, tá? Prolongando aí até na educação superior também. Então fiquem atentos a isso. Fração não é um bicho de 7 cabeças. É só vocês estudarem, tá bom? Prestarem atenção, então vai dar tudo certo, tranquilo? Queridos, conhecimento é poder, nunca esqueça disso. Tamo junto, qualquer coisa aí, tá bom? É só nos procurar, tem aí na descrição o meu Instagram, tá bom? @Prof. Fábio Silva, o canal no YouTube também. Estou aí à disposição, não esqueça de dar um like nesse vídeo. Tamo junto, queridos. Até a próxima.